Vamos lá, antes da gente começar a testar, vamos fazer uma verificação aqui, que é o seguinte: quando você tem um erro, ó, ele inativa todo o seu formulário. Então, o que você tem que fazer é voltar aqui, né, para a programação e clicar nesse botão aqui acima em redefinir. Aí ele para de rodar o código, você consegue trabalhar novamente, né, o seu formulário. Você consegue voltar aí a trabalhar. Aqui nós temos o end-if e o end-sub. Por enquanto, como ele está guardando o valor nulo, né, nem vai dar ali para a gente testar. Vamos fazer o seguinte: nós fizemos a condição if, fizemos os testes, agora nós vamos fazer, fizemos os testes não, fizemos a condição if, fizemos ele executar aí, fizemos os testes da condição, que é ele verificar se está vazio. Se estiver vazio, ele vai mostrar essa mensagem, ok. Agora nós vamos precisar fazer o else e verificar o contrário. Então, se não tiver vazio, é porque eu preenchi alguma coisa nos campos. E se eu preenchi algumas coisas nos campos, eu tenho que verificar se isso que foi preenchido no campo de nome usuário, no campo sem usuário, existe na tabela de usuários. Então, dentro do else, eu vou fazer outro teste de condição, que vai ser se existes. Na verdade, aqui eu posso utilizar a minha função, eu preciso testar se existe usuário. Vamos digitar ela aqui, na verdade, ó, porque eu não criei ainda essa função. Então, não se preocupem ainda com existe usuário aqui. Vai ser uma função que nós vamos criar para verificar se ele existe. Dentro dessa função, nós vamos passar dois parâmetros, que vai ser justamente o nome do usuário e a senha do usuário. Eu vou fazer ela aqui de uma vez, mas vamos colocar primeiro essa lógica aqui, depois a gente começa então a desenvolver essa função. Se existir o nome de usuário e a senha do usuário na tabela, aí é só pedir para ele jogar um message box, falando aqui que é bem-vindo ao sistema e assim por diante, que ele vai conseguir então logar. Então, bem-vindo ao sistema e aqui acessando. Aí a gente redireciona ele. Então, vamos lá. O que eu vou precisar fazer é trabalhar fora desse meu private sub, né, ou fora aqui desse meu private sub, não, fora dessa minha instrução if, na verdade, essa função, né, de existe usuário. Pode ser fora do private sub também, que nós vamos precisar de definir essa função para que ele verifique, né, faça uma consulta SQL na tabela e verifique se ela realmente existe. Após ele mostrar essa mensagem, na verdade, ele vai ter que fechar a janelinha, né? Então, do cmd.close, ele fecha a janela do login e aí, dentro de existe usuário, a gente pode setar aí para que ele chame outro formulário. Aqui vai ter um caso contrário também nesse if, por quê? Né? Eu posso até colocar assim para poder indexar um pouco melhor o código, para que fique mais fácil aí de vocês interpretarem. Então, aqui é um if dentro desse primeiro else, e aqui um else contrário a esse if. Então, se existir usuário, né, se tiver certo o nome de usuário e a senha, ele vai logar. Se não, aí a gente pode começar a utilizar essa variável de sessão aqui, ó, que foi número inteiro que eu tinha definido. Então, vou pegar o seguinte, vou verificar, né, fazer o seguinte aqui, else, e vou ver a minha variável número inteiro igual a número inteiro mais 1. O que eu vou fazer aqui vai ser um incremento para testar quantas vezes o usuário está tentando logar. Eu vou deixar ele tentar somente 3. Então, se o meu número inteiro ele for menor ou igual a 2, então é porque ele já tentou, né? Na primeira vez ele ganhou mais 1, na segunda vez ele ficou com 2, e na terceira vez ele ficaria com 3. Então ele já sai fora dessa condição, ele não seria menor ou igual a 2. Enquanto ele for menor ou igual a 2, faça, né? Se ele for menor ou igual a 2, manda aqui um message box para mim, falando que usuário e senha incorretos. Ok. Tente novamente. Beleza. Ele só vai ter 3 chances. E aqui então eu jogo um outro else. Só colocar aqui então esse if indexado para não bagunçar aí. Aqui eu coloco um outro else, porque se ele não for... aqui eu coloquei maior. Então eu tenho que colocar isso. Número inteiro maior ou igual a 2. Não. É menor ou igual a 2. Se ele for menor ou igual a 2, ele vai tentando. Quando ele chegar em 2, ele cai no else. Caindo aqui no else, eu vou colocar novamente uma mensagem falando assim. Você excedeu o número
de tentativas. E aí eu mando ele sair fora do sistema. Sair do sistema. Vai ser o que vai aparecer. Para ele sair do sistema, eu dou um do cmd.kit e não .close, porque aqui eu quero fechar toda a aplicação e não só a tela. Então, não é difícil de entender, né? Nós ainda não completamos porque não fizemos a função, mas a base aqui é o seguinte, ele vai testar se foi preenchido o nome do usuário e a senha, né? Se não foi, ele vai mandar preencher os campos. Se foi preenchido, ele cai aqui. Ele vai fazer outra verificação. Se o nome de usuário e a senha existem lá na tabela, né? No banco de dados. Se existir, estiver correto, ele vai acessar e vai fechar essa janela. Ok. Caso contrário, se esse nome de usuário e senha não existir, ele vai começar a fazer uma contagem. Então, ele vai acrescentar um número inteiro que até então era 0, vai colocar mais 1, ele passa a ser 1. Beleza, já foi uma tentativa. Até que fique menor ou igual a 2, ele vai deixar tentando. Assim que chegar a 3 tentativas, ele vai vir aqui para o else, porque aí já não está mais no if, né? Então ele cai no else e fala que ele excedeu o número de tentativas e sai fora aí do sistema.